chat? Então, gurias, boa noite. Se alguém não estiver ouvindo bem ou se der alguma travada aí, né, a gente vê. Mas a princípio tá rolando normal aqui, hoje deu tudo certo na internet. Na última live, a gente falou um pouquinho, né, como ia funcionar, do porquê que nós estávamos fazendo, né, essas lives, né, o Estúdio Home. A gente trabalha, né, com o discipulado, vou, né, falar um resuminho rápido, né, para quem não assistiu a última. A gente trabalha, né, na liderança dos jovens, LDJC, e Deus nos deu essa direção da gente estar trabalhando com discipulados e focando mais nessa questão realmente de algo mais prático realmente, né, de como igreja, assim, de nós estarmos, nós nos reunimos já, né, como igreja em culto, né, no templo, mas Deus nos deu a direção de que havia uma necessidade de que nós também fundamentássemos algumas coisas, alguns princípios de Deus, né, como família, como pessoas, né, nossa função dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né, na nossa casa, como casamento, né, a maioria dos jovens ali que estão ali com a gente agora, eles já estão na fase de né, de estar orando para querer casar, de já começar a se preparar para um casamento. E havia muito, a gente via que tinha muito uma preocupação em conquistas profissionais ou conquistas materiais e pouca preocupação de uma mudança de função, uma mudança interna, ou realmente se preocupar em como me portar, como agir, qual a função, né, de uma mulher dentro de um casamento, qual a função de um homem dentro de um casamento. E dentro disso a gente foi conhecendo, né, alguns ministérios que trabalham com isso, alguns trabalhos, algumas pessoas, alguns pastores, né, que já têm um ministério focado nessa área, que já estudam bastante, já discipulam bastante dentro disso. E vendo essa necessidade, vendo o quanto muitos lares têm sido destruídos nesses tempos, né, por falta dessa mudança, né, dentro de casa e dentro de nós, a gente começou com esse trabalho de discipulados. Como eu falei na última live, né, eu trabalho muito em cima do livro da Dev. Tá aparecendo bem aí? Foi? Focou? Ó, minha produção. Ô, produção, tá aparecendo? Eles nem estão olhando na live, mas tudo bem. Tá, apareceu? E então eu uso bastante como base, né, o livro da Dev, porque ele é bem completinho, assim, ele aborda vários temas, né, várias coisas, assim, quesito espiritual, quesito emocional e coisas práticas também do dia a dia dentro do lar, dentro da nossa função, né, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como irmã, enfim. E, né, quem não assistiu a última live, assista lá para entender melhor como funciona, como é que a gente vai fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do lar mesmo em si e como nós transformarmos, né, a nossa casa, né, que é uma estrutura física, em realmente um lar. Uma frase que a Dev usa muito no livro dela e que a gente usou muito também no discipulado ano passado é que o lar é onde o coração humano se forma, né? Essa é uma frase dela e a gente usa muito essa frase porque é uma grande base assim para tudo isso, a importância, né, que o coração, né, que a palavra diz que do nosso coração provém as fontes de vida. Então, o coração humano ele é formado dentro de um lar. E vou ler aqui um trechinho só pra gente, só para comentar um pouco. Esse capítulo dela se chama Dignidade e a Santidade do Lar. E ela fala assim num trecho do livro que a dignidade do lar consiste em que os que nele habitam enxerguem e experimentem seu valor. O dicionário define dignidade como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Elevar o valor do lar, tendo como foco as pessoas que o compõem, resulta em uma combinação de esforços
para valorizar o tipo de lar e suas características, né? Esforços de dentro de todos da casa, porém a gente está focando, né, da nossa função como mulher agora, né? Mas não anulando o esforço também de marido, dos filhos, enfim. Um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade com características piedosas de amor, paz, honestidade e lealdade. A santidade do lar é sua pureza de coração e de propósito, sua integridade e santidade em tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus, combinada com a valorização uns dos outros. O lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada, revigorada e restaurada. Ontem eu estava assistindo uma ministração de 2 anos atrás da Ana Paula Valadão. A Dev talvez algumas ainda não conheçam, né? Eu conheci ela há pouco tempo, mas a Ana Paula Valadão, né, do Diante do Trono, bastante gente já conhece. E eu achei bem interessante, assim, né? A gente sabe que ela tem um ministério bem grande, ela já tem muitos CDs gravados, ela também ministra a palavra, enfim. E ela estava compartilhando, né, até a ministração dela era de um seminário e o nome da ministração era A Casa. E ela compartilhou um pouco, testemunhou um pouco, né, que durante 2 anos eles haviam se mudado, né, a princípio eu acredito que foi em 2015, porque em 2017 ela estava contando isso e já fazia 2 anos. Eles tiveram que se mudar para os Estados Unidos em função da profissão do marido dela. Eles foram para Dallas e ela compartilhou, ela abriu o coração do quão difícil foi para ela, né? Porque ela sentiu saudade de todos, da família dela que morava ali, né? Que eles moravam perto e tal, dos amigos, enfim. Mas que ela sentiu muita falta foi do altar, que era onde ela ministrava a palavra, que era onde ela sempre adorou, porque o ministério do pai dela, ela fez parte também, né, de tudo aquilo. Ela já nasceu em lar cristão, o pai dela já era pastor, então ela fez parte de todo aquele crescimento ministerial, né, lá em Minas. E dentro disso ela foi compartilhando o quão difícil foi para ela ter que abrir mão disso, né, que era algo que fazia parte de um serviço dela, né, para Deus, e ter que ir para os Estados Unidos. Ela foi para as nações, ela disse que ela tinha palavra de nações, né, que ela já tinha recebido várias vezes palavra de que um dia ela iria para as nações, só que ela disse que achou interessante que ninguém tinha falado para ela que ela iria para as nações para ficar dentro de casa por um tempo. E ela disse que ela aprendeu muito com isso. E é muito interessante, assim, porque ela fala muito sobre... às vezes nós achamos que nós vamos viver coisas extraordinárias e que viver coisas extraordinárias é assim que nós vamos agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Quando nós alcançarmos um lugar alto de carreira, quando nós alcançarmos um lugar alto profissional, ou quando nós formos reconhecidos de alguma forma na sociedade, enfim, ou ministerialmente falando, né, quando for, sei lá, uma grande pastora, ou, sei lá, um ministério, cantora, enfim. E ela disse que Deus trouxe ela, né, mudou ela de país e trouxe ela para ela resgatar algumas coisas dentro de casa. E ela achava, de início, ela começou a orar e perguntar para Deus, Deus, o que te agrada? Então ela disse que essa pergunta começou a fazer muito sentido para ela, porque ela começou a ver que pequenas coisas, as coisas simples do dia a dia da casa, eram coisas que agradavam muito a Deus, agradam muito a Deus. E ela viu que ela estava vivendo um propósito de Deus, vivendo o centro da vontade de Deus, apesar de aos olhos humanos ela não estar vivendo algo extraordinário. Ela estava vivendo algo ordinário, porém ela estava vivendo o centro da vontade de Deus. Ela estava estabelecendo princípios, ela estava fundamentando coisas na vida dela, na vida do marido dela e na vida dos filhos dela. E é um pouco sobre isso, assim, que hoje eu queria falar da importância de nós darmos para nossa casa, para o nosso lar, da gente tirar um pouco, né, ter realmente uma metanoia, ter uma mudança de mente de tudo isso que a sociedade coloca na nossa cabeça, do que nós temos que ser nós temos que ser muito boas para fora, nós temos que termos uma grande carreira, sermos ótimas profissionais, nós temos que ser isso, aquilo, outro.
E a gente nesse corre-corre, nessa motivação financeira, essa corrida financeira, essa coisa toda, a gente vai deixando de lado muitos valores, muitos princípios, nós vamos abandonando um lugar onde o nosso coração, o coração dos nossos filhos, o coração do nosso marido, onde é para ser um lugar de refúgio pra gente, um lugar de descanso pra gente, um lugar de renovo da nossa alma, do nosso espírito, fica sendo deixado de lado em função de uma pressão da sociedade onde a gente acaba se sujeitando, achando que nós somos donos e nós somos e que nós estamos conquistando a nossa independência dessa forma, né? E hoje em dia é muito comum a gente ouvir, né, desde criança, vai, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar para te não ser dependente de homem. Deus o livre tu ser dependente de homem. E nós, né, como cristãs, a gente entende que a gente não é dependente de homem, glória a Deus por isso, nós somos dependentes de Deus. Porém, nós temos as nossas funções dentro do lar, dentro, né, das nossas casas. E eu queria ler um outro trecho aqui bem interessante, que ela cita um trecho de um livro também, né, de Edward Gibbon, né, enfim. Ele é um livro escrito em 1788 e o nome do livro é O Declínio e Queda do Império Romano. E ele fala, é um dos livros mais lidos de todos os tempos, né, O Declínio e Queda do Império Romano, e são uma série de 6 volumes de Edward Gibbon. Ai, gente, Gibbon, não sei ler isso aqui. 5 motivos básicos porque grandes civilizações definharam e morreram. Então ele cita 5 coisas aqui. A primeira coisa é o enfraquecimento da dignidade e da santidade do lar, a base, que é a base da sociedade humana. A segunda coisa são impostos cada vez mais altos, o uso do dinheiro público para custear pão e circo ao povo. A terceira coisa é paixão ensandecida por prazer, esportes mais brutais e imorais a cada ano. A quarta coisa é a construção de armamentos de grande proporção, quando o verdadeiro inimigo era interno, a deterioração da responsabilidade individual. E a quinta coisa, a deterioração da religião, a fé transformada em mera formalidade, sem vínculo com a vida, sem poder para guiar o povo, né? Aquela falsa religião, né? Que é aquilo que a gente só cumpre uma rotina, ou a gente cumpre uma ida ao culto, uma ida à igreja, uma ida, sei lá, enfim, só naquela coisa superficial, sem nós realmente vivermos e termos uma transformação de caráter. E aqui ela fala, né, que embora ele tenha feito essa declaração séculos atrás, a gente continua a assistir à morte da sociedade da mesma forma, primeiramente pelo enfraquecimento da dignidade e da santidade do nosso lar. O nosso lar, ele precisa, o nosso coração, né, ele precisa ser alimentado com amor e paz. O nosso lar, ele é formado através disso, né? Qualquer casa, qualquer estrutura é uma casa, porém nem toda casa ela é um lar. E como a gente pode transformar isso num lar? O lar, ele é o lugar onde a gente gera um ambiente e onde a gente cria vínculo com pessoas. Então, se nós estamos ali na nossa casa e a gente não está gerando esse ambiente de lar, esse ambiente de paz, esse ambiente de amor, a gente, consequentemente, também não está conseguindo criar bons vínculos com as pessoas que estão nele. E muitas vezes, como eu falei na outra live, a gente se foca tanto em ser legal com os de fora, em ser bonzinho com os de fora, em ser prestativo com o chefe, em ser prestativo com o colega de serviço, ou enfim, da faculdade, da escola, com o pessoal da igreja. E a gente esquece de que o nosso coração precisa criar bons vínculos afetivos com as pessoas de dentro da nossa casa. A nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos irmãos. O nosso... Como é que eu vou dizer assim? O amor, né, que o nosso coração precisa, ele só vai encontrar nisso, não simplesmente em palavras ditas. A gente falar eu te amo não vai externar algo, assim como a palavra diz que a fé sem obras ela é morta, assim o amor sem atitudes que externem ele também é válido, ele não vai exercer influência no coração de ninguém.
E nisso nós vamos criando relacionamentos de lares vazios, de sentimentos vazios, pessoas que vão sempre se fechando para relacionamentos, que vão criando mágoas, que vão criando, se tornando pessoas agressivas fisicamente ou verbalmente agressivas, por uma falta de uma verdadeira comunicação, por uma falta dessa troca de amor e de paz dentro de um lar. Então a gente entende que quando a palavra fala lá em Tito 2, né, como eu citei na outra live, onde diz que deixa eu ler aqui, só pra gente... Aqui, ó, Tito 2, 3, 5. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e fazer o bem, serem submissas ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus, né? Em outra versão diz não... para que a palavra de Deus não seja envergonhada, enfim. E aqui ela traz algo bem interessante, que ela fala que na cultura grega da época, na ilha de Creta, as mulheres elas competiam em todas as áreas da sociedade com os homens. Elas eram líderes no comércio, competiam com os homens nas arenas de esportes. Os gregos confeccionavam e adoravam deusas, e a sociedade de Creta se tornou matriarcal, né? Se tem alguma semelhança. As mulheres elas abandonaram o lar física e emocionalmente, e essa realidade contrariava os valores judaicos cristãos da igreja primitiva. Paulo e Tito, então, né, como diz essa carta de Tito, né, Paulo para Tito, começaram uma igreja nessa cultura secular pagã. E nesse contexto, Paulo restabelece os valores bíblicos para as mulheres. E aqui onde fala, né, sobre o trabalho no lar, ela traz uma tradução, né, sobre o trabalhar no lar, o que significa. Traduzindo o termo grego oikoros, que vem de duas palavras, oikos, habitação, e ouros, guardar. Isso significa guardiãs da habitação, né, guardiãs do lar. Então a nossa função principal dentro da nossa casa é sermos guardiãs do lar. O que faz uma guardiã do lar? Ainda que a gente não esteja em todas as funções da casa, né? Talvez a gente tenha alguém que auxilie, alguma doméstica, ou o marido ajuda em alguma coisa, os nossos filhos já têm os seus afazeres dentro de casa. O guardião é aquele que ele precisa estar a par de todas as coisas e assumir a responsabilidade por essas coisas. Ainda, né, como eu falei na outra live também, que há uma diferença entre ser mais responsável e ser mais importante. A nossa importância dentro do lar é que nós temos essa maior responsabilidade em sermos a guardiãs dentro do nosso lar. Não significa que maridos e filhos não vão, de alguma forma, também exercer atividades dentro da casa. Significa que nós somos mais responsáveis em gerar esse ambiente de lar dentro da nossa casa. E falando um pouco, né, dentro disso, dessas informações, como, né, nós poderíamos reconstruir isso, se nós, né, dentro disso que a gente está ouvindo, que a gente está falando, se a gente notou que já tem algo perdido, se a gente notou que o nosso lar já está desestruturado em alguma coisa, se a gente não está colocada nessa posição como esposa, como mãe, né, dentro de casa, ou como filha também, né, não é porque nós não somos casados que nós também não devemos exercer a função de guardiães do lar, né, essa é a nossa função como mulher. E algo bem interessante, assim, é que a primeira coisa que a gente precisa ver, né, uma das primeiras coisas que nós precisamos analisar é quais são os nossos valores. E ela cita aqui no livro também que a gente consegue descobrir o valor de uma pessoa, né, vendo o boleto do cartão de crédito, né, conhecendo a agenda dela, né, aquilo que ela faz, a rotina dela, e sabendo como ela se porta dentro da casa, como é o ambiente dentro dela da casa, ou seja, né, quais são os meus gastos financeiros, né, com aquilo que eu deposito, tipo aquilo que eu ganho, que eu recebo financeiramente, com o que eu tenho gastado nesses dias, como é o ambiente onde eu vivo, né, dentro de casa, o ambiente de trabalho, como é esse ambiente, né, em questão de organização mesmo também. E como eu tenho gastado o meu tempo.
com o que eu tenho gastado o meu tempo. Por exemplo, logo que eu casei, antes de casar até, eu trabalhava fora. E ainda que me perguntasse, quais são os seus valores, o que é mais importante pra ti? Ai, não, minha família sempre em primeiro lugar, depois não sei o que, nanana. Porém, e dentro disso, ainda que eu falasse que os meus valores, que eu priorizasse mais a minha família, a minha casa, inconscientemente as atitudes que eu tinha eram contrárias a isso. Porque na verdade eu não estava valorizando a minha casa. Eu não tinha tempo de qualidade, talvez com os meus pais, eu não tinha um tempo de qualidade de dedicação para o ambiente onde eu morava, para o ambiente onde eu vivia, e eu tinha um tratado muito melhor com as minhas colegas de trabalho, com o meu ambiente de trabalho. Então, ainda que eu falasse que os meus valores eram, em primeiro lugar, a minha família, isso não era uma verdade na minha vida. Então, ainda que talvez se a gente perguntar, né, perguntem para vocês mesmos, assim, se questionem, porque eu sei que talvez se alguém de fora perguntar e vocês forem falar para alguém, né, tipo, ai não, é Deus em primeiro lugar, família, nananã, né, e depois, né, depois o dinheiro, não sei o que, conquistas, mas isso na maioria dos casos, infelizmente, não é uma verdade. Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer os nossos verdadeiros valores. Então, eu queria deixar isso para vocês, assim, que vocês façam, né? Eu desafio vocês a fazerem isso, anotem aí. De verdade, não aquilo que, né, que a gente gostaria de ouvir, mas de verdade, quais são os teus valores? Em que tu tem dedicado mais tempo? Com que tu tem gastado mais o teu dinheiro? E como tu tem sido dentro de casa, como tem sido o teu ambiente, né? Assim, enquanto solteiro, o teu quarto, ou como casada também, né? O teu quarto, enfim, a tua cozinha, a tua sala, como é o teu ambiente? Onde estão realmente os teus valores? Uh, Depois disso, a segunda coisa, né, que eu aconselho a fazer, né, para começar essa transformação dentro do lar, é tu preparar esse ambiente de lar, né? Como tu quer passar o teu lar, como tu quer demonstrar isso para as pessoas, como tu pode demonstrar que tu realmente ama os teus pais, que tu realmente ama o teu esposo, teu filho, que tu realmente ama as pessoas que tu recebe na tua casa. Como é o ambiente que tu gera. Agora eu tô falando de coisas físicas mesmo, né? Mesmo, porque a gente entende que o físico ele reflete no espiritual e vice-versa, né? O mundo espiritual reflete no físico. Então, como o que passa a tua casa? Se alguém entra aqui, o que ela vê? Um dia eu abri ele no Insta e eu falei um pouquinho sobre ele, que era um canto que já tinham tentado botar TV, sofá, guardado coisa, e nada cabia ali, mesa, e nada, ele não se encaixava com nada, até que um dia eu decidi que eu ia me dedicar a ele, que a gente ia amar esse cantinho. E hoje tá ali o Elias atirado no sofá, todo mundo que entra aqui se atira desse sofá. E eu creio que aquilo que a gente queria passar de ser um lugar aconchegante, a gente já ouviu de algumas pessoas, eu entro na tua sala, ela é bem aconchegante. Então, né, o que tu quer passar, como é que é o teu quarto? Tipo, até pra ti mesma, né, dê dignidade pra ti mesma, tu merece realmente, né, um quarto pra solteiras, um quarto bagunçado, tu merece realmente esse lugar onde tu vai ter a tua busca, a tua comunhão com Deus, ele merece isso. Que dignidade tu tá dando para Deus, onde tu se relaciona de ter, né, de gerar esse ambiente, né? As casadas, como é que tu organiza? Às vezes é o Marcos que arruma a cama, mas normalmente sou eu que arrumo e eu gosto de botar a travesseira e deixar ela bem aconchegante. Eu gosto de passar que a minha cama é um lugar que, tipo, vai gostar de estar ali, né? Entendeu? Então, às vezes a gente reclama, porque deita assim, deita assado, deita sujo, ou fulano sobe na cama, fulano não sei o quê, mas como tá? Como tu tá preparando esse ambiente para passar para as pessoas que elas podem estar ali e ter prazer em estar ali naquele lugar? Como tu tem demonstrado para os teus pais que tu valoriza o que eles fizeram por ti até hoje, né? É muito fácil a gente teve, né, eles passaram tanto tempo por muitas vezes com se desgastando de tantas formas por nós, e daí de repente a gente conquista algumas coisas, ou trabalho, ou faculdade, e aí é muito fácil agora nós começarmos a buscar coisas pessoais e irmos deixando de lado, né, aqueles que sempre estiveram ali desonrando eles muitas vezes, né, ou deixando de lado, deixando de ter tempo de qualidade. A terceira que nós podemos dar para os nossos filhos é nós termos um bom relacionamento com o nosso marido.
e para as que estão solteiras ou que são mães solteiras, o momento em que tu se apaixonou, houve um momento em que tu amou e alguma coisa há de bom nessa pessoa que fez um dia tu se relacionar com essa pessoa. Então pega essas características boas e fala disso pro teu filho ou pra tua filha, né? Não vamos focar somente nas coisas ruins e evita isso, por favor, assim, de qualquer forma, né? Foca em falar coisas boas e deixe que o próprio tempo, né, se há alguma necessidade que a criança conheça algumas verdades, no momento certo isso vai acontecer. A quinta coisa, a quarta coisa então, né, que é muito importante, que hoje em dia está demais dentro das nossas casas, é diminuir os nossos dispositivos eletrônicos. Hoje em dia, a gente está, às vezes, dentro de uma mesma casa, em cômodos separados, e a gente troca conversas por mensagens no celular. E isso é muito perigoso, porque isso, ao invés de nos aproximar, isso vai cortando nossos laços, nossos relacionamentos verdadeiros. A gente vai deixando de se olhar nos olhos, a gente vai deixando de se comunicar realmente, a gente vai trocando isso por uma comunicação virtual, ou e não só no celular, mas muitas vezes a única forma da família estar aquilo ali, né? São fotos bem perfeitas de momentos perfeitos, e às vezes aquilo nem é uma verdade e a gente fica se vislumbrando com aquilo e a gente olha às vezes a nossa realidade e não é aquilo, e daí nós começamos a projetar algo em cima da realidade e vamos abandonando algo que Deus, né, incumbiu a nós para guardar, para proteger, né, para aquelas que já são mães, cuidar o que os filhos têm olhado também, né, muitas vezes eles têm assistido coisas que também vai corromper mais, assim, mas algumas coisas que ela fala, de repente combinar um horário, ó, de tal a tal horário a gente pode ou ver televisão, ou a criança vê televisão, ou a gente mexe no celular. Significa ser algo inteiro, algo que ainda não foi tirado nada, algo que não houve, não tem nada despedaçado nisso. Então, ser íntegro é ser inteiro nisso. Quando tu vive de forma íntegra, tu vive de forma inteira naquilo ali. Então, em Salmos diz, né, que a gente tem que viver com integridade na nossa própria casa. Então, seja inteiro onde tu tá. Seja inteira, né, onde tu tá. Se tu tá dentro da tua casa, seja inteira ali com os teus filhos, seja inteira com teu marido, seja inteira pro lugar onde tu tá depositando o teu tempo, né? Se tu tem que trabalhar fora, ou é um momento muito de nós fazermos home office, né? Ou até homeschooling com as crianças, a gente entende que tem esse tempo, tem essa necessidade, porém, terminou aquele tempo, seja inteira nos outros momentos que tu estiver com a tua família, que tu estiver com teu marido, com os teus pais. E dito isso, né, pra gente finalizar aqui, eu deixo um desafio, sempre deixava um desafio para as gurias, né, quando a gente se encontrava, para que não sejam somente informações, mas que a gente realmente viva aquilo que a gente está ouvindo, né, da palavra, os princípios que nós estamos aprendendo, né, a palavra. Jesus, ele trouxe uma parábola que eu sempre falava para as gurias, né, a parábola onde ele comparava um homem que tinha ouvido a palavra e não praticava, como um homem que construiu a sua casa na areia. E o homem que ouvia a palavra de Deus e praticava era como um homem que tinha construído a sua casa na rocha. Porque as coisas ruins, elas vão vir, né? Os dias maus, eles vão vir, tá? E a gente, né, com uma pandemia, e nesse momento, quem não construiu a sua casa fundamentada na rocha, se deparou com divórcio, se deparou com brigas, né? A gente teve, se tu olhar as notícias, o número de divórcios aumentou, o número de agressões a mulheres aumentou, né? Muitas coisas aumentaram porque enquanto nós estamos vivendo de forma superficial, saindo para trabalhar, é muito fácil. Agora, quando nós somos levados, né? E eu creio que houve um propósito nessa pandemia para nós voltarmos para dentro das nossas casas e resgatarmos valores do nosso lar. Quando nós voltamos para isso, nós nos deparamos com isso. Quem não estava fundamentado na rocha, deu aquela, né, houveram muitas complicações. Então vamos ouvir, né, isso que a gente está aprendendo agora, aquele que mais sabe, mais é cobrado. Então conforme a gente vai aprendendo, a gente precisa colocar isso em prática. Então eu vou deixar aí o desafio de hoje, que é tu listar
pegar a semana da família, ou pegar uns 2, 3 dias da família e anotar ali. Ai, sei lá, vive tu, a mãe e o pai, enfim. O que eu fiz, né? Então, eu fiquei 2 horas no celular, fiquei 3 horas estudando, fiquei 15 minutos orando, fiquei nananã, né? A gente almoçou em família por meia hora, né? Meu pai trabalhou 10 horas por dia, depois fez tal coisa, depois chegou em casa, ficou na televisão 5 horas, não sei o que, a mãe passou tanto tempo, não sei o que, nananã, ou né, quem tem um marido, meu marido fez tanto tempo, lista isso, né, durante alguns dias e depois analisa se realmente aquilo que tu e a tua família estão vivendo realmente estão dentro de valores e de princípios de Deus. E depois senta com a tua família e conversa sobre isso, para que vocês arranjem outras formas de melhorar isso, né? Se os valores não estão sendo vividos, né, conforme aquilo que vocês dizem que tem, né? Se vocês têm valores, mas estão vivendo de uma forma diferente disso, né? Até ela diz algumas dicas aqui, ó, para mudar, dar uma modificada na rotina, né? Procurar ter mais noites a sós com o cônjuge, né, para quem é casado. Tempo exclusivo com cada filho, né, para quem já tem filho. Ter noites para jogos ou filmes em família. Ter rotinas de final de semana, né, como alguns trabalhos domésticos, de repente uma faxina em família, nos sábados, ir à igreja, jantar especial no domingo, férias em família. Enfim, são algumas coisas, algumas dicas, né, que aos pouquinhos a gente pode ir tentando mudar e modificar. E eu deixo aí para essa semana, né, até a live que vem, esse desafio. E é isso aí, gurias. Que Deus abençoe vocês, que Ele capacite vocês para que a gente... Vocês não, né, a gente... Que a gente consiga estar aplicando isso e resgatando valores e estarmos realmente formando os nossos corações, né, num lar segundo a vontade de Deus, para que a gente esteja bem fundamentado na rocha. Boa noite, é isso aí.